Salve, salve pessoal, muito boa tarde, eu sou Guilherme Colucci, venho lá da Rádio Gazeta para apresentar aqui com o maior prazer, com a maior honra, o Gazeta Esportiva primeira edição. E ó, ao lado do Guilherme Serrano, da Marina, vamos falar todas as novidades do futebol brasileiro e também a novidade da convocação, né? Acabou de sair William do Chelsea. Gui, boa tarde, prazer, uma honra, mas William do Chelsea é o novo camisa 10 da seleção brasileira, convocado para o lugar do Neymar. Gui. Boa tarde, Mar, pessoal ligado aí. A gente tava comentando aqui em off, né? Vamos debater aí rapidamente quem poderia ter sido no lugar do William, enfim. Mas o Tite não fugiria muito desses nomes já, figurinhas carimbadas, vamos dizer assim, na seleção dele. Não convocaria o William. Aquela coisa, a figurinha é repetida, mas não tem problema, o Tite cola por cima, né? E ver o William com a 10 da seleção brasileira vai ser um pouco complicado. Fui pego de surpresa. Marina, aí o sorrisão do moço que acabou de ser convocado pelo Tite, vai trajar a 10 da seleção, substituirá o Neymar. Boa tarde, um prazer, uma honra como sempre, Mar. Boa tarde, Gui, boa tarde outro Gui também, todo mundo que está assistindo a gente. Também assim, não foge muito do que você está rindo. Só cara de ânimo com a notícia. Não foge muito realmente do que a gente estava pensando. Eu fui pega de surpresa, não é que eu estava pensando que ele ia chamar o William, mas na cabeça do Tite ele sempre chama pessoas que ele confia. Ainda bem que não chamou o Renato Augusto, então eu já estou feliz por essa parte. Nossa entendeu? Senhora. Tô feliz por isso. Mas eu chamaria Lucas Moura. Para mim conta muito o momento do atleta na hora de ser convocado. Eu chamaria Lucas Moura ou Vinícius Júnior, mesmo novinho eu chamaria. E já que a Marina deu o palpite de quem ela levaria no lugar do William, e você, Gui? Eu ia de Vinícius Júnior, não, mas acho que ele poderia tá no páreo ali, mas eu iria de Lucas Moura, como a Má falou, pelo momento. Fez uma temporada assim acima das expectativas, enquanto o William, na minha opinião, mesmo tendo sido campeão, né, da Liga Europa, foi bem regular. Foi regular comparado com as outras temporadas. Já teve temporadas muito boas com a camisa do Chelsea, muito melhores que essa atual. Sim. Então... o William não vive o seu auge Exato. no clube, em compensação o Lucas Moura vive o seu auge. Mas no assim, Tottenham. o William, se a gente pegar quando ele jogou pela seleção, ele teve Foi atuações muito consistentes, principalmente com o Tite. Então assim, ver o que vai acontecer. Ele não está concentrado com o grupo, obviamente, acabou de ser convocado, né? Vamos ver como é que ele vai, se de fato vai jogar, se vai ser adaptado, vão ser adaptados outros jogadores ali. Eu não sei vocês, qual a imagem que vocês têm do William, mas ficou muito marcada para mim a imagem do William da última Copa, que era aquele cara que recebia a bola, ele dominava e tocava para trás, tocava para o meio. Não jogou nada. E depois, quando Douglas Costa entrou, a seleção deu uma... vamos lá, né? Tem um ponta-direita ali para ir para cima. Mas ficou muito marcado, assim, de fato, não concordei muito. Tomara que o William cale minha boca aí, né? Mas não concordei muito. A gente sempre torce pra isso, né? Sempre. Eu levaria o Vinícius Júnior, viu? Acho que o menino precisava dessa moral, ele seria convocado, acabou se lesionando, por isso que não foi nem para amistoso, nem nada e tal. Levaria o Vinícius Júnior, mas bom... feito esse adendo de improviso aí, mais algo a pontuar sobre o William na seleção? É só a expectativa aí de como o Tite vai utilizar esse jogador, se ele realmente vai entrar como titular na vaga do Neymar, direita, né? Se vai fazer a função que o Neymar faria, que eu acho um pouco mais difícil. Vamos ver aí o que o Tite vai apostar. E você, Má, mais algum adendo? Não, vamos começar aqui. Tem bastante coisa para falar verdade. hoje, né? Então, fomos pegos de surpresa. Caiu a bomba, né? E já passamos aqui pro pessoal, então. E aí, sobre essa bomba, você pode ir comentando conosco na nossa live no Facebook, Gazeta Esportiva. Fique à vontade. Gostou do William? Não gostou? Queria o jogador do seu time? Não queria o jogador do seu time? Quem você gostaria? Vai lá, Gazeta Esportiva, fique à vontade. Aproveita que você vai ligar o computador ou até mesmo acessar o seu celular. Já vai no gazetesportiva.com, que com certeza o maior e mais importante, mais completo site de notícias esportivas do Brasil. Já tem notinha do William convocado lá, você se informa sobre tudo e aproveita para responder a nossa enquete que focaliza o Santos. Após as eliminações, São Paulo deve mudar o estilo ofensivo e priorizar o futebol de resultados no Santos? Sim ou não, Má? Sim. Sim, na lata. Sim, na latona, Precisa. Né? Precisa, por conta dessas eliminações mesmo, foram 3. As 3 no Pacaembu, então foi Sul-Americana, Paulista e agora a Copa do Brasil. Tudo que jogou foi eliminado, né? E mesmo jogando super bem, o Santos ontem começou mais ou menos, fez o gol, segurou um pouquinho ali, o segundo tempo só deu Santos, só que
O resultado não veio. O estilo de jogo do São Paulo é maravilhoso de se ver, realmente. O Atlético Mineiro ontem conseguiu responder, às vezes, à altura ali. Foi um jogaço ontem, né? A partida entre os dois. Só que o estilo de jogo do São Paulo, ele peca em alguns pontos. Primeiro, se você fez um gol, fecha um pouquinho. Não precisa sempre abafar e ir pra frente, né? Fazer outro gol logo em seguida. E segunda, para mim, ontem a defesa do Santos deixou bastante Vacilou. a desejar. Inclusive, o Everson, que soltava umas bolas assim que... Falhou, né? Falhou. O Everson acabou por falhar. E aí, né, Gui? O que você acha sobre a possível falha do Everson e sobre o estilo de jogo do Sampa? Muda ou não muda? Eu vou votar não, mas assim, eu concordo com alguns pontos que a Má falou, mas acho que essa é uma discussão bem... Acho que vai Você quer dar... que ele priorize os valores dele, né? Não, Tipo esse assim, dá pano pra manga. não, eu exato. concordo também, mas é que não tá rolando, né? Porque assim, quando o Palmeiras vai lá e é campeão brasileiro ganhando de 1-0, todo mundo fala, o Felipão tem que estar ultrapassado, o Palmeiras tem que jogar bola. Quando o Flamengo vai lá e alcança os objetivos, que querendo ou não, se classificou na Copa Libertadores, foi campeão carioca, falar o Abel é pífio, resultadista e patético. Então fica complicado. Aí quando o São Paulo ele chega implantando esse futebol que todo mundo quer ver, a gente já começa a questionar. Então a gente tem que definir o que a gente quer ver. A gente, eu digo, tanto imprensa quanto torcida, quanto todo mundo quer definir. A gente quer ser campeão jogando qualquer bola ou quer jogar bola independente do resultado? Aí Uma complicou, discussão né? gigantesca. Não, aquela discussão Então. que preenche o programa Se inteiro. fosse assim, claro que você sempre quer jogar bonito, vencer e ser campeão. Mas se você tiver que escolher entre essas opções, Ser campeão ou jogar bonito? eu preferiria ser campeão. E você? Eu prefiro ser campeão também. Jogando feio. Qualquer 1-0 ali com No bola de Cucabol. canela. É que assim, no Cucabol, no assim, Cucabol por exemplo. vai, A lateral sele- e acabou. Qual é a seleção brasileira mais lembrada de todas? 70? Mas a de 82 todo Também. mundo fala que foi mais bonita, mas não foi campeão. É. A de 94 muita gente fala que não jogava nada, mas foi campeã. Sim. Então, Chega, né? Pano pra manga porque a gente já deve estar atrasado. mas eu vou votar não, voto não. Vota não. E o Voto Everson não. falhou? Falhou também. O Everson falhou. O Guilherme Serrano também tá. Hoje ele tá crítico, tá, pessoal? Preparem-se. Você pode votar lá no gazetesportiva.com aí. O que você acha sobre o Sampaoli, né? Deve mudar o estilo ofensivo, sim ou não? Aqui tá dividido opiniões fortes, opiniões contundentes, vieses, né? Vieses. Vamos ver o que vocês acham. Como a Marina já deu uma pontuada, já deu uma rabiscada, o Santos saiu vencendo de 1-0, mas perdeu por 2-1, levou a virada e aí sobrou para todo mundo, Gui. Sobrou para a torcida que o Zé Carlos Pérez reclamou, aí sobrou para o Zé Carlos Pérez, Maqui, aí reclamaram do preço do ingresso, ninguém passou batida, até pro Uribe sobrou, Gui. Foi uma verdadeira bagunça essa história aí, gente querendo justificar por conta do palco do jogo. Enfim, R$90, né, o preço da arquibancada tava. Ou seja, um preço bem salgado. Pra passar calor lá, né? Exatamente. Tava bem uma quente noite fria no Pacaembu. De fato, não era um clima de decisão, com o estádio vazio, sem aquele caldeirão da torcida. E aí entra de novo o Sampaoli. Depois da partida reclamou, falou que queria ter jogado na Vila Belmiro, como sempre pede. Porque você imagina, se tivesse esse mesmo público na Vila, Tá cheio. ia ter gente até lá do lado de fora, né? Acho assim, não dá para utilizar o palco do jogo como desculpa, mas que influencia sim. Mas aí também a torcida tem a sua parte, que na teoria a torcida tem que comparecer independente da situação. Na teoria, né? Na teoria, porque aí a gente já vai entrar na questão de preço de ingresso, que também é outra discussão bem... E ó, falando em discussão, Marina, a situação do Sampaoli com o José Carlos Pérez, ela é cada vez mais ríspida, né? Porque o Sampaoli, ele chega e fala, o Ceará bota 60 mil pessoas cobrando R$10, a gente não conseguiu lotar o Pacaembu, gosto de jogar na Vila. Aí vem o José Carlos Pérez e fala, não, o Santos que é o Santos tem que jogar na Vila, tem que jogar no Pacaembu, no estádio X, no estádio Y. Eles estão se futricando ali, né? Eles estão se alfinetando. Faz tempo. O camisa 9 já foi, Mas vou falar reforço. uma coisa, é muito assim, eu gosto desse estilo combativo do Sampaoli fora de campo, porque mostra que ele tenta realmente modificar algumas coisas internas que a gente tanto reclamou aqui do ano passado até esse ano, né? Então, assim, eu também acho, deveria ter jogado na Vila Belmiro.
Deveria ter o ingresso mais barato, também acho. E o papel dele como técnico, além de fazer tudo que ele já faz dentro de campo, é meio que cobrar, né? Agora, essas relações deles aí que ficam saindo na mídia, que a gente fica sabendo, não pode atrapalhar mais do que deveria ajudar, né? Então, assim, eles estão se futricando mesmo, já faz tempo, já com a questão dos reforços, a questão do camisa 9 que, enfim, veio, não está jogando muito ainda, que até ele mesmo disse, Desculpou, né? não tá 100%, ele vem de lesão, o que é verdade, mas daí fica aquela questão, por que então não colocou outro alguém jogador, que tá 100%, né? Que vinha né? jogando ali na temporada, não precisava colocar o Uribe nesse momento. Ao contrário do Marinho, que ontem, né, cobrou escanteio, deu assistência e foi muito bem no jogo, na minha opinião, o Uribe não está fazendo o papel dele. Então, talvez o São Paulo tenha errado ali. Mas, enfim, eu nem sei, perdi meu raciocínio. Eu tava falando do José Carlos Pérez para parar no Uribe. Me perdi. Falando das cutucadas de um lado, cutucada do outro, aí sobra pro Uribe, um se defende, porque é aquela coisa. Não pode deixar atrapalhar. Não pode, acho importante os dois se cutucarem, vamos dizer assim. Desde que seja pro bem do Santos, Exato, né? desde que seja para conseguir resultados, que não aconteceu ontem. 16 mil pessoas no Pacaembu, Gui. Todo mundo ali meio que na expectativa, né? Rodrigo vai, Rodrigo não vai, o que vai acontecer, não vai. Não foi. Não foi, o Pérez mais uma vez falou mal da CBF. Xingou todo mundo. Ainda vai tentar o Rodrigo para a partida contra o Galo novamente, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro e contra o Corinthians, mas não sei, essa relação entre CBF e Santos bem estremecida. Ainda mais depois que o José Carlos Pérez falou, né? Chegou e falou, a CBF conseguiu o que queria, desclassificar o Santos. Aspas fortes. Mas assim, eu acho legal não dá pra falar que é legal, eu acho interessante essa postura um pouco mais firme do José Carlos Pérez, que na minha opinião a CBF peca em vários aspectos e várias vezes, então tem que ter um presidente forte para de vez em quando peitar essas decisões, sim. Porque não para tentar uma maior conversa entre os clubes e a CBF, porque essa relação, não só com o Santos, mas com vários outros clubes, já é desgastada há muito tempo. E assim, tá começando, né? A gente começa a ver um processo de, talvez seja um termo forte, mas revolta contra a CBF. Exato. Inconformidade talvez seja o termo mais adequado. O Santos agora, é que é normal aqui no Brasil reclamar depois que perde. Então, às vezes, o pessoal... deslegitima? Existe? Deslegitima? Existe. Deslegitima a reclamação do Santos, que é válida. Mas a gente viu o Santos, aí já viu o Palmeiras brigando com a CBF. O Atlético Paranaense também está cansado de trocar farpas com a CBF. Então, são times já que começam a entrar em um fervor aí para, quem sabe, mudar. E a CBF que não se emenda, né? Porque o que o Santos estava esperando, o que o Santos estava querendo, era uma resposta do caso do Rodrigo, uma resposta do caso se vai jogar no Pacaembu, se vai jogar na Vila, e a resposta não vem. E convenhamos, a Confederação Brasileira de Futebol tem que organizar o futebol brasileiro. Se não está organizando o futebol brasileiro, se não está respondendo, está servindo para quê? Está fazendo o que a CBF? O presidente está lá na França. Ainda mais o presidente afirmando, né, que o Rodrigo seria liberado para jogar essas partidas, inclusive da Copa do Brasil. E chegou ontem lá antes do jogo, não vai jogar. Aí fica muito complicado, né? Enfim, tem o repeteco, né? O Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro e a gente vai ver o tirateima, né? Porque agora vai ser na Vila Belmiro. Então, quem falou que, não, na Vila é outro 500. Então, demorou, vai ser outros 500 mesmo, na Vila Belmiro. Jogo domingo, 7 horas, contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro. E, pelo brasileiro, né? Pelo brasileiro, isso. Bom pontuar pelo brasileiro. De Atlético para Atlético, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense e já começa a se preparar. O jogo é sábado, 4h30 da tarde. O Luan, Marina, ele segue sendo uma baixa desde o jogo do Botafogo, se eu não me engano. Sim. Mas parece que está caminhando para uma recuperação, né? É isso mesmo, né? O Luan sentiu a coxa no jogo contra o Botafogo, aquele que ainda está meio em suspenso. Ganhou, não ganhou? Jurisprudência. Jurisprudência, essa palavra é boa, né? Eu gostei, eu decorei depois que você falou aqui. E daí, aquele jogo, né, que o Luan foi substituído e desde então ele vem fazendo esse trabalho. Ele não atuou mais pelo Palmeiras, nem no Brasileiro e nem na Copa do Brasil, quando o Palmeiras se classificou contra o Sampaio Corrêa, né? E o que acontece é que, na quarta-feira, ele apareceu em campo. Mas ele não treinou com os companheiros, ele treinou em um campo separado, então surgiram rumores de que, talvez ele possa voltar. Mas acontece que ontem, no treino do Palmeiras, ele só ficou presente numa conversa que o Felipão teve com os titulares e reservas.
Então é muito provável que ele não jogue contra o Atlético Paranaense por conta dessa recuperação que ele está fazendo, né? Então é provável que ele não atue. É provável que o Luan não atue, mas tem uma certeza que nós temos é que o William Bigode não joga, né, Gui? Só depois da Copa América, por mais que esteja se recuperando bem. Isso, ele já chegou aí a campo também, realizando alguns trabalhos ali regenerativos. Ele que sofreu uma grave lesão, né, no fim do ano passado no joelho. Não volta agora, mas a notícia é boa para o Palmeiras, uma boa evolução. Depois da Copa América, deve estar aí e a briga vai ser interessante, né? Muita gente ansiando por essa volta. Ansiando por essa volta, porque o meio-campo do Palmeiras começa a se desenhar com Dudu, Zé Rafael, Scarpa, até mesmo Rafael Veiga e Lucas Lima, que estão tendo uma crescente de desempenho. E aí vem o William Bigode, né? São 3 vagas ali, o Felipão já deixou meio que claro, né, Má? 3 vagas, uma é do Dudu. Então, duas vagas. O Scarpa estava jogando muita bola, mas acabou se lesionando, 3 partidas seguidas no banco. E o Lucas Lima crescendo de produção, o Rafael Veiga ficando um pouco mais na caixa de areia ali, fazendo mais uma preparação. A gente começa a desenhar um meio-campo do Palmeiras muito competitivo. O Zé Rafael, né? Esqueci só de falar do Zé Rafael. Eu ia falar, que está jogando muito bem. Sim. E são jogadores que podem atuar quase todos em todas as posições, né? Sim. Então, interessante essa briga no meio. Interessante, e assim, eu gosto muito do William, muito mesmo. Tá fazendo falta. Tá fazendo muita falta, mesmo com todas essas peças que você disse, mesmo o Palmeiras sem perder, sem invicto a 30 jogos, mesmo o Palmeiras campeão brasileiro, depois, tudo isso daí. Mas, não, o William estava presente no último jogo do Palmeiras, esquece que eu falei, tá, gente? Ele tava lá, se machucou justamente nesse jogo. Mas, enfim, o Williams, tô pensando num amigo meu chamado Williams, esqueci. O William, pra mim, ele, depois que se recuperar totalmente, ele vai ser titular. Assim, volta para ser titular e nas competições principais que o Palmeiras disputar e depois... E quem sai, né? Não sei quem então sai. dá pra imaginar também um time, por que não, sem um 9 de referência, talvez... Também. O William dá pra jogar ali na frente. O Felipão curte muito, né? Mas... Exato, mas dá pra imaginar se Borja e Daverson não estão engatando, né? Quem é Borja? Dá pra tirar os dois. Opa, sobrou aqui, hein, Borja? Pra você ficar esperto. Mas é aquela coisa, né? A tendência, assim, no time da Marina seria William na direita, Dudu na esquerda e aí Zé Rafael, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga. Não, brigando, né? Tá. Brigando pela aquela vaga ali de armador. Quem sabe até mesmo o Dudu. E ainda tem Felipe Pires, Carlos Eduardo, Jesus amado. Como a gente consegue decorar esse time, muito né? nome, Porque né? são muitos nomes. Eu esqueci. Tenha certeza que eu esqueci alguém. Ô Gui, o Palmeiras está se preparando já, né? O Lucas Lima, como a gente disse, teve uma crescente de desempenho, mas eu quero saber se joga contra o Atlético Paranaense, jogo complicado, quem você sugere aí? Qual a escalação provável do Verdão? Temos Gui, aqui... Desculpa, só rapidinho. É que, ó... Formação bombástica. Bombástica. A Nájila, que é a moça, né, que está acusando o Neymar, né, de estupro, chegou, ó, a gente tem as imagens aí gravadas da delegacia aqui em São Paulo. Ela chegou para depor e a gente tem esse vídeo aí exclusivo dela chegando. E aí é o que a gente fala, né? Gazeta Esportiva, se você não acompanha, você vai perder alguma coisa, tanto no nosso site, tanto as nossas lives aqui que nós fazemos no momento no Facebook. Não dá para ficar sem acompanhar a Gazeta Esportiva, então você já pode seguir. Enquanto isso aí, ó, vocês estão vendo o momento exato em que a Nájila, que é a moça que se envolveu na polêmica com o Neymar, acusa o Neymar de estupro, está chegando para depor, né? Então, como a gente sempre frisa aqui, né? Gazeta Esportiva não dá para perder de jeito nenhum, sempre ao vivo, no tempo real. Boa, hein, Má? Aninha Valeu. que passou essa. Aninha que passou, né? Sempre ligeira, aqui, né? sempre, né? Valeu. Que equipe. É Foi o Celinho. É uma equipe, é o coletivo, É né? equipe, né? A gente o fala coletivo. Gazeta Esportiva, que é aquele time que joga sempre pra frente. Futebol propositivo sem perder nunca, sem tomar gol, né, Gui? Exatamente. Um programa bombástico, né? Isso tem que salvar, colocar lá um asterisco, porque Várias situação coisas do William, Nájila chegando, tudo isso ao vivo pra você aqui na transmissão do Face. Onde nós paramos? Escalação do Palmeiras, né? Vamos lá, então, Gui. Então vamos lá, o Palmeiras deve ir a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, aí o Edu Dracena, né, provavelmente, sem o Luan, e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima ou Gustavo Scarpa, apesar de que o Lucas Lima sai um pouquinho na frente aí,
Dudu, Zé Rafael e Daverson. Tá aí, então, possível escalação do Palmeiras. Seu palpite pro jogo contra o Atlético Paranaense. 2-0. 2-0 pro Atlético? Pro Palmeiras. Pro Palmeiras. E você, Mar? Eu também acho que 2-0? É, acho que sim. Acho que vai ser mais apertado, hein? Acho que 1-0 meio magro, meio complicado. Esse time do Atlético Mas ninguém é bom, aposta né? no Palmeiras tomando gol, né? É difícil. Impressionante. E a zaga vai ser a reserva, né? Porque Exatamente. o Luan, como a Marina trouxe aqui, está se recuperando. O Gustavo Gomes já está com a seleção paraguaia. Vamos ver o Edu Dracena, o Antônio Carlos. A gente trouxe inúmeras vezes os números deles vêm melhorando, mas não é uma dupla. Gustavo, quase que eu falo Antônio Gomes. Uma mistura, é uma dupla. Antônio Gomes, né? Gustavo Gomes e Luan. Bom, depois de todas essas bombas, vamos pro Facebook. Bora, ver o que o pessoal anda comentando aí. Gazeta Esportiva, você pode curtir, compartilhar, inclusive seguir, né? Porque aí todas as publicações você vai ficar sabendo na hora. Olha só, o Fábio Mariano comentando da convocação do William para o lugar do Neymar, falando o William é o cara. Ó. O Lucas Moura nem jogou a final. Na verdade, né, ele entrou no segundo tempo ali na final, realmente não conseguiu fazer muita coisa, mas a gente tem que pensar também no caminho todo até o caminho a final. que ele fez até a final, né? Mas muito válida essa opinião, Sim, né? O William é o cara, a gente também acha, só ficamos um pouco surpresos aqui com a convocação dele. O Ruscélio sempre com a gente aqui, pedindo um salve lá para Sanharó, no Pernambuco, então salve aí. Abração. Ele também tá falando, ó, que vai ser Corinthians 2-0 em cima do Cruzeiro, que a gente já vai trazer. Já vamos palpitar também. E ele tá falando aqui, era para ser o Vinícius Júnior, mas o William tá bom também. Então... Sim, acho que o que mais desagradaria seria o Renato Augusto, né? É que o William, ele não estava muito cotado nos holofotes ali de ser convocado, a gente foi pego de surpresa. Exato. Se o William, aquele do Chelsea? Exato. Mas não que ele seja mau jogador nem nada do tipo, a gente só que não era esperado só. Não estava sendo convocado também. Exato. O Agnaldo Bento falando, sim, claro, em relação ao Sampaoli, tem que mudar, senão ele vai se divertir em outro time. Olha só, essa é a opinião do Agnaldo Bento. Aí o Ademir Cassoli de Almeida falando, segue meu Palmeiras que está lá em cima. Ele não usou Palmeiras, tá bom? Fica aí para vocês então. Esse enigma para vocês decifrarem, não é? Tá o Vanderlei falando aqui, Felipão é o cara, Sampaoli é muito bom, mas tem que ter paciência. Não se constrói uma equipe do dia para noite. A diretoria do Santos não ajuda muito também. Aí eu já vou assinar embaixo. Pois é. Essa opinião. Olha só, o Fábio Mariano tá... Eu não entendi muito essa mensagem aqui do Fábio, mas eu vou deixar aqui porque eu tentei entender, tá? Mas não entendi a sua mensagem aqui. Falando com São Paulino, não entendi muito bem. O Vanderlei falando... Não, o Pedro Rocha falando, Dudu ficou bravo com a convocação do William, ele estava esperançoso. A gente chegou a falar, né? Ventilar o nome do Dudu aqui, né? Dudu foi tanto quanto ingênuo, tanto quanto bobo de ser esperançoso, porque... Sim, a gente coloca o Dudu sempre nas expectativas porque tá jogando muito bem. Mas não é convocado, não vai ser convocado, né? Vai. O Tite Esquece. tem alguma coisa ali no Dudu que não agrada tanto o Tite. A gente só vai saber quando o Tite falar e ele não vai falar, né? Não vai, né? Não é bobo também de falar, né? E olha só, a Ângela Milhati, é isso mesmo? Eu sou o de Suzano, fã da Gazeta Esportiva, Pedro Ramos e esposa Ângela. Então, um beijo pra eles aí acompanhando a gente. Grande beijão, casal. E olha só, para terminar aqui falando, né, do caso Neymar aí, o Vanderlei e a Simone estão meio que indo pro mesmo lado aqui, ó. Troféu abacaxi pro menino Ney e todos os envolvidos na trama. Seleção mais leve sem Neymar. Olha lá. Tá aí, ó. Guilherme Serrano Vanderlei, ó. concedendo o troféu abacaxi para o Neymar. Vocês podem fazer aí que nem os que a Marina retratou, Vanderlei, a Ângela, o Ruscélio, né? Sempre conosco, nunca perde nada logo, então, né? E participar conosco aí no nosso Facebook, no Gazeta Esportiva, porque depois tem a segunda bateria de comentários. Agora a gente abre passagem para falar de Cruzeiro e Corinthians. O Ruscélio até deu o palpite dele, né? 2-0, se eu não me engano. 2-0. Corinthians vai a Minas Gerais, visita o Cruzeiro, 7 horas desse sábado, um tanto quanto desfalcado. Gui? Isso. Matheus Vital e o Pedrinho, né, que já estavam com a seleção brasileira pré-olímpica lá no torneio de Toulon, na França. Além disso, agora o Cássio e o Fagner, dupla importante aí, está com a seleção brasileira. Além do Manuel também, esse é um desfalque interessante, que não joga por conta de questões contratuais. Bem né? modificado o Corinthians. Envolvendo o Cruzeiro, o seu ex-clube. Ó,
Na lata, sem argumentação, quem faz mais falta, Cássio ou Fagner? Fagner. E você, Má? Também acho. Fagninho? O Walter é bom também, né? E partindo do pressuposto de que uma defesa bem feita, a bola não chega no gol. Então, Tá aí então. O Fagner, ele tá jogando muita bola, né? Tá com muita moral, definitivamente. E quando o Cássio e o Fagner não estiveram em campo, problemas, né? 11 jogos, uma vitória, e a carinha deles, né? De tristes. 4 empates e 6 derrotas, pra gente ter uma dimensão de como são importantes, né, Má? exatamente. Esses números aí são de 2018 para cá, né? Uhum. O Corinthians não jogou com nenhum desses jogadores, só em 11 oportunidades, mas aí a gente vê essa uma vitória aí foi em cima do América Mineiro só no ano passado. Números que preocupam um pouco. Lembrando que o Cruzeiro venceu aí durante a semana e se classificou para a Copa do Brasil em cima do Fluminense. Sul-Americana em cima do Fluminense. Então, Sul-Americana? Copa do Brasil. Copa do Brasil, tô viajando. Agora você moscou, foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Menino fez gol de bicicleta, Teve o João 200 Pedro. mil pênaltis antes da partida. Verdade. E daí teve aquele golaço. Enfim, confundi tudo. Moscou. Mosquei. Acertou mas o Cruzeiro já. vem embalado, que tava por uma fase muito ruim. E vem embalado aí. E sabe quem o Corinthians vai encontrar? Rodriguinho. Rodriguinho. Rei Driguinho. Ou Ruim Driguinho, né? Também tem isso. Porque tem aquela história, né? Começou como Ruim Driguinho, depois virou Rei Driguinho. E aí, Gui, o que você acha? Comemora depois, se fizer gol, se não fizer? Porque o Corinthians colocou o Rodriguinho no cenário nacional, né? Realmente. Vou ficar na dúvida, hein? Acho que ele comemora, assim. Mas é aquela comemoração tranquila. Não vai extravasar, né? não. Só um graças a Deus. Vai fazer assim, Pá, contar eu não, Deus, e segue o jogo. Abre os braços e sai correndo, né? E tem o Manuel também, que a gente tem que pontuar, como o Gui já disse, não joga por questões contratuais, vai fazer falta? Faz. Muita pouca, falta, média? Faz falta. Média pra muita. Média pra muita, tá bom, né? O Guilherme Considerando que o Fagner faz muita falta, o Manuel faz uma falta média. É o quase mureteiro, né? E aí, média, muito, Manuel faltando aí? Opa! Teremos assim, uma discordância, então? Não. A defesa do Corinthians, a gente sempre reclamou muito, né? Sim. E daí conseguiu essa consistência, que é muito não conseguia. Mas eu acho que o Marlon vai fazer um bom trabalho ali. É médio. Baixo pra médio. Baixo pra médio, aí, ó. Tá vendo? O time não tá tão entrosado assim, né? Tá rolando uma divergência de opiniões e é bom. Assim que é bom. Pra vocês, vocês concordam mais com a Marina, concordam mais com o Gui, vocês vão aí falando na nossa live, até porque uma monotonia de opiniões fica sempre muito chato, né? Porque uma voz só falando, não, tem que ter uma pluralidade. Nossa, hoje tá difícil, né? Pluralidade, diversas vozes, né? Diversidade de vozes. Alguém faz um meme disso. A gente não vai ter meme hoje, mas podia ter meme disso. Verdade, né? Verdade. Ô, Má, Corinthians, consegue rabiscar aí? Consigo. Um time muito plural, né? Pluralidade. Agora eu não enrosquei. Soletrando com... Pluralidade. Uma provável escalação do Corinthians, então, com todos esses desfalques que o Serrano trouxe, né? Walter, Michel Macedo, Marlon Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Jadson, Júnior Urso, Sornosa e Cleison e Wagner Love na frente. Lembrando que o Wagner Love não treinou ontem. Ele não... A gente não sabe dizer aí se foi de fato que não vai atuar, teve algum problema, ou se foi só cansaço, pela sequência né? de jogos, deu um descanso para ele no treino aí. E o seu palpite pro jogo, Má? 1x0 Cruzeiro. 1x0 Cruzeiro. E aí, Gui? 2x1 pro Cruzeiro. 2x1 pro Cruzeiro, pessoal. Não botou muita fé na ausência aí do Fagner e Cássio Corinthians. Eu vou de Coringão, então, tá? Coringão? Vou de Coringão, só pra dar uma... Daquela resposta depois da eliminação ali. Exato. 1x0 pro Corinthians, jogo sofrido, jogo difícil e problema pro Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro que não reage no Brasileiro, tá lá embaixo ainda, né? Outro time que não está reagindo no Brasileiro, mas pelo menos está lá em cima, é o São Paulo, né? Tem 12 pontos, está em oitavo, 4 pontos de distância do líder Palmeiras, tudo sob controle, né? Mas tem uma meta que pode ser batida, embora seja bem complicada, né? Exato. O São Paulo quer... Na verdade, assim, né? Antes de falar de meta, chegar na meta para dobrar a meta, o São Paulo, apesar de estar ali figurando entre os primeiros, né? Caiu um pouquinho, mas está ali...
falta muita consistência, né? Então, assim, apesar de ter um retrospecto muito bom contra o Avaí, vai jogar aí amanhã, né, na ressacada, lá, em 16 confrontos entre os dois, o São Paulo tem 9 vitórias, né? 9 vitórias. E daí foram 4 empates e só 2 vitórias do Avaí. Diante disso, eu que gosto muito de retrospecto, né, acredito que o São Paulo consiga vencer e conquistar um bom resultado, principalmente por conta de todos esses confrontos, aí chegar à 10ª vitória, quem sabe. Mas diante do momento do time, se bem que o Tietê voltou ontem, estou misturando os assuntos aqui, o Tietê voltou ontem para o treino, deve atuar, é uma base muito importante do Cuca, né? Eu não sei se São Paulo vai conseguir... Quebrar? Porque assim, por que eu digo quebrar? Essa daí eu vou jogar pro Gui, que nos últimos 4 jogos, pra gente ver como o momento do São Paulo não é ruim de agora, faz um tempinho já, o São Paulo não tem vencido muito lá na ressacada, né, Gui? Uma vitória só nos últimos 4 jogos na ressacada. Então tem um retrospecto positivo que a Marina trouxe, né? E o mais negativo aqui do momento menor. É, um número que pesa, né? Sim. Ainda mais um adversário que não costuma inspirar tanto medo assim nos clubes de parte superior da tabela. E o jogo desse sábado novamente vai ser um desafio para o São Paulo, não vai ser nem um pouco fácil. São Paulo aí tentando juntar os cacos ainda, tentando ainda formar um time nessa altura do ano. E na minha opinião não vai alcançar os 18 pontos, que é a meta. Pode até vencer o Avaí. Eu falei que era 18, né? Nossa, 18 jogos, 18 pontos a meta, ou seja, precisa vencer o Avaí, precisa vencer o Atlético Mineiro depois fora de casa. Não vejo o São Paulo conquistando esses 6 pontos. A gente já comentou aqui que é uma meta, um sarrafo alto, né? 9 rodadas, 18 pontos, 2 pontos por rodada, assim, é um sarrafo bem alto. Eu tô mais com o Gui também, acho que o São Paulo faz 4 pontos nesses 6 possíveis. Se fizer 4 pontos já é de se comemorar. Né? Tá bom, sim. E, Omar, você acabou flutuando sobre o assunto do Tietê. Isso. O Hernanes parece que não joga, né? Porque ele estava lá na Itália, está previsto para chegar aqui no Brasil hoje, mas até aí também, né? Teve aquele problema, não treinou praticamente a semana. Exato. Ele que sempre... É sempre uma dúvida, né? Porque por conta do condicionamento dele, é uma peça super importante para o São Paulo, mas a gente sempre nunca crava, né? Assim, decididamente que ele vai jogar os 90 minutos, porque não acontece. Tá com problemas físicos, né? Exato. Então, ainda mais com esse problema, ainda bem que ele foi lá, conseguiu... né, resolver, contornar, postou até que tá tudo melhor. Sim, postou uma foto com o filho aí durante a semana, mas de fato não deve. Primeiro, não treinou igual você falou, não tem cabeça também, porque, enfim, né? A vida deu uma saída do lugar. Deu uma saída do lugar e não deve jogar mesmo, né? Amanhã contra o Avaí. Perde muito São Paulo com isso, né? Perde tanto, será? Porque ele não tava... Perde mais na questão da liderança, talvez, né? Sim, mas eu não sei. Sabe quando tem aquele jogador que quando tá em campo, por mais que ele não faça nada... Atrai a marcação. Verdade. Sabe? Então... Conseguiu me convencer. Perde bastante, né? Eu nem falei direito. Não, mas é verdade. Porque é o que a Marina disse, né, Gui? O Hernanes em campo, aí o Geninho, que é o técnico da Avaí, já fala... Putz, se esse cara chutar de longe, vai me dar problema. Tenho que colocar um volante para fungar no cangote dele. Se vai colocar um volante no Hernanes, aí já tem que vir alguém para fazer ali o meio campo, para compor. Então já começa a dar uma mexida no outro time, né? Só na expectativa do Hernanes jogar ou não. E a outra, para quem conhece o famoso áudio do Coquinha, né? Falando do Cristiano Ronaldo, guardadas as proporções, é isso. O Hernanes dentro do São Paulo é aquele cara que entra em campo, olha no olho do companheiro e faz o companheiro dar o melhor de si, entendeu? Então é um cara que mesmo não estando no seu auge técnico, nem no seu auge físico, longe disso, inclusive, é um cara que agrega muito em todos os sentidos. Eu não sei porque vocês estão dando risada. Foi áudio do Coquinha, meu. Não, um clássico do jornalismo uma baita esportivo. Colocação, né? Assim, pra quem conhece o áudio do Coquinha, parece assim, uma citação ao Cuca, saca? Não, é o Coquinha. É um clássico. Quem não conhece, procura aí. Argumentos bem convincentes. Você recomenda? Recomendo. Até porque eu concordo com tudo que ele fala no áudio. Gui, escalação do Tricolor. Vamos lá, então. Thiago Volpe no gol, Hudson na lateral direita, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo. Luan, Tietê e Igor Gomes, Vitor Bueno ou Everton, Pato e Toró fazendo chover lá na ressacada. Você tá impossível hoje, meu Deus do céu.
Chuva de gols, Gui? Não. Não. Ué, 1-0 São Paulo. Gol do Toró, não? Agora eu vou ter que falar que sim. Aí gol do Toró, né? Não é chuva de gol, mas gol do Toró. Má, e você? também acho que São Paulo vai vencer. 1-0? É. Então eu vou aprofundar o São Paulo na crise. Vou fazer um 2-1 pro Avaí. Hoje eu tô do contra. Já pensou? Você tá do contra mesmo hoje, né? Já Sexta, pensou? né? Sexta, né? Dá uma variada aí também, né? Todo mundo apostando do mesmo lado. Eu vou diferente. Depois o pessoal me xinga aí. Falando o pessoal me xingando aí, Gui, vamos dar uma passada no nosso Facebook, no Gazeta Esportiva. Pessoal acompanhando aí todas as novidades, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, a Nájila chegando para depor, o William convocado para o lugar do Neymar, programa repleto de atrações hoje. O que o pessoal anda comentando? Ó, a Simone tá falando que a seleção vai ficar mais leve sem o Neymar. Pode ser. O Vanderlei já tá falando aqui que o Cruzeiro vence, goleada, 1-0. E a Simone tá falando que vai ser um empate com chuva de gols, 1-1. Pessoal, carregado na ironia, né? Vamos lá que tivemos alguns problemas técnicos aqui. O Rodrigo Moto Gabriel tá participando aqui com a gente. Vanderlei falando que o Bigode será um excelente reforço, realmente eu concordo. Dá até para considerar como reforço, né? Tanto tempo fora. Olha lá, o Marcos Felipe. Meus filhos estão aqui comigo assistindo. Saulo e Sádila e o vice-prefeito de Barcelona, Fabiano Lopes. Ô, louco. Aí, audiência internacional. Um abraço Não, a essa todos. Barcelona, no Rio Grande do Norte. Tá, então é o tá. nosso querido Não Marcos é tão Felipe, que tá internacional. sempre assim. Mas é. É interestadual. É? Ó. E ele tá dando palpite Grande aqui abraço. também. O Marcos Felipe falando que vai ser 1-0 pro Corinthians contra o Cruzeiro e que o São Paulo vai perder novamente porque a equipe é fraca. Não foi isso que ele falou. Cutucando. O Léo Bertolotti tá aqui falando vai Corinthians e a Simone falando que o São Paulo perde também. Então o pessoal tá descrente em relação ao tricolor paulista. E aí, eu quero ver a crença das pessoas com relação à nossa enquete. Gazetesportiva.com, o maior e melhor portal de notícias esportivas do Brasil. Nós perguntamos o seguinte, ó, depois das eliminações, a terceira do Santos no Pacaembu neste ano, no dia que completou 100 dias da primeira eliminação, o Santos eliminado de novo agora para o Galo na Copa do Brasil em 3 competições diferentes. Que beleza, hein? O Sampaoli deve mudar o estilo ofensivo e priorizar os resultados no Santos? Sim ou não? Ui, a enquete pegada, hein? Não, mas assim, é questão de nós três irmos votar lá e aí já muda essa situação, né? Tá bem apertado, 51-49. Mas o do Guerra não. O do Guerra não. O do Guerra não. É. E aí, Gui? Tá feliz com o povo? Tô. Mas apesar de que foi um empate técnico, né? Sempre tem aquela margem de erro do Ibope. 2 pontos pontos para mais, 2 percentuais, pontos para para mais ou para menos. Empate técnico. Verdade. Mas realmente, acho que é uma questão muito tênue aí, vamos colocar assim. É aquela típica questão que dá um pano pra manga, Dá. né, Mar? Assim, você quer ver uma enquete bombar, ou você fala, dá uma cutucada, ou você fala, quer ser campeão jogando feio, ou então. ficar no meio da tabela jogando bonito. Aí pronto, né? Aí já era, né? Aí, Programa esportivo feito. Fala, mas fala mesmo e ainda não acaba o assunto. Verdade. Bom, mano, não foi dessa vez que o pessoal foi com você, mas pode é que virar, tem que né? perder às vezes, né? Ah, Tem que perder opa! às vezes, né? Deu uma chance Dá pra você, pra- Giga. Tá certo, tá certo. Mas pode virar essa situação, porque o pessoal vai continuar acessando aí o gazetesportiva.com, o maior e mais completo portal de notícias esportivas do Brasil. Eu perdi uma noção do tempo. Não estamos tão atrasados, hein? Pra quem deu a bomba do a William, Aninha tá né? falando A que Nájila. estamos, sim. Mas calma, Ana. Calma que nós estamos indo embora. Sexta-feira. Valeu, hein, Má? Obrigado. Ó, antes de ir embora, não Diga. se esqueçam, gente, hoje começa a Copa do Mundo Feminina. Verdade. Às 3 horas da tarde tem a abertura, Já. às 4 tem o jogo da anfitriã, que é a França, contra a Coreia do Sul. E o Brasil estreia no domingo, às 10h30, contra a Jamaica. Vamos torcer para as nossas Exato. mulheres, meninas aí que estão lá no Mundial da França. Vamos longe nesse Mundial, hein? Vamos. Dito isso, Má, prazer, Tudo isso, uma prazer honra. é meu, Obrigado. sextou, vamos embora. Sextou. Sábado, domingo, é isso aí. Valeu, boa tarde então, Boa bom tarde. almoço, bom final de semana. Guizinho, valeu, hein? Boa tarde, prazer. Valeu, uma pessoal. honra. Fiquem ligados aí no fim de semana, tem muita coisa. Fica ligado no site, tem Roland Garros, tem Verdade. final da Liga das Nações, tem futebol feminino, Não dá pra tem perder. Fórmula 1 e tem Seleção Brasileira também. Tem você também, né? É, E tem eu certeza. estarei aqui. Valeu, então, boa tarde. Valeu, muito obrigado. Bom final de semana para todos vocês. Ó, grande beijo, grande abraço, tchau.